A deputada estadual Manuela Dávila foi lançada pelo PCdoB como candidata à presidência da República. A parlamentar fala com exclusividade para a Rádio Agerte sobre essa iniciativa do seu partido. Então, o PCdoB, desde 1945, não lançava um candidato a presidente. Nós acreditamos que com a ruptura democrática, com o golpe que aconteceu no ano passado, que retirou a presidente Dilma do poder, um novo ciclo começa. E esse novo ciclo deve ser um ciclo de debate sobre o futuro do país, sob a perspectiva de construção de saídas para as crises que o Brasil enfrenta. E é por isso que nós apresentamos a nossa candidatura. Para mim, que sou militante desde os meus 16 anos, que tive todos os meus mandatos pelo mesmo partido, né? Fui vereadora na nossa capital, fui deputada federal por 2 vezes e agora sou deputada estadual, que sempre tive o respeito do povo do nosso estado, me orgulha barbaramente, né? Por poder representar ao meu partido, mas também tudo que eu aprendi fazendo política aqui no Rio Grande. Quais são os eixos principais da sua campanha? Nós queremos debater a retomada do crescimento da economia, né? Não há como debater o Brasil hoje sem pensar em saídas para a crise e como essas saídas devem ser construídas. Então, primeiro, nós achamos que é importante unir o país, né? E não fomentar a divisão ou a fragmentação do país. É preciso unir a nação para pensar o desenvolvimento dela, né? Como crescer a economia, né? Nós achamos que é importante que o Estado seja indutor desse crescimento econômico, com a retomada dos investimentos públicos, com o tema focado na indústria nacional, né? Quer dizer, como que nós podemos garantir que a indústria retome o seu papel, né? Com o Estado sendo, portanto, indutor desse processo de crescimento econômico. Nós também achamos que é preciso resistir a esse discurso fácil que diz que a saída da crise é a diminuição do Estado, das políticas públicas, portanto, dos direitos sociais e dos direitos individuais. Não é possível ter um país que se desenvolva, ou qual o sentido do crescimento econômico, se não for garantir direitos sociais e individuais para o nosso povo. Seria uma contradição, seria uma fórmula velha, a ideia de que é possível crescer a economia e não distribuir renda e justiça social. Os ouvintes da Rádio Agerte, principalmente das cidades do interior, são muito focados no agronegócio. O que a senhora poderia falar? O Rio Grande do Sul e o Brasil, né, tem um foco na sua produção econômica no agronegócio. Não é um tema apenas das cidades do interior, é um grande tema que as cidades do interior do Brasil contribuem para o desenvolvimento do país. Mas vejam, mesmo o agronegócio, que é quem melhor se sai na economia brasileira, perde muito com a taxa de câmbio, com o câmbio da maneira que é colocado no Brasil e com a taxa de juros da maneira que é colocada. O câmbio brasileiro e os juros brasileiros não estão a serviço de um projeto de nação. Então, mesmo o agronegócio poderia ganhar muito mais, né, numa economia que tivesse como centro o desenvolvimento do país. Às vezes eu fico pensando que quando a gente vai olhando, os interesses de quem governam, ou dos que governam o Brasil hoje, não são os interesses do Brasil e do povo brasileiro, né? A quem serve um câmbio que não serve aos interesses nacionais? A quem serve a alteração da TJLP, por exemplo, que quebra a indústria brasileira e os empregos de mais qualidade, que tem vínculo, inclusive, com o agronegócio, que funciona na base de muita tecnologia e de muita ciência, né? Então, é preciso fazer um debate sobre um projeto de país, né? Nós vivemos um momento de muita tensão no mundo, nós temos mais de 65 milhões de pessoas que são refugiadas, que saíram dos seus países, que vivem a tristeza do abandono do lar por causa de conflitos. Então, o Brasil precisa ter um papel na construção da paz mundial, mas precisa garantir o seu desenvolvimento nacional e ter foco no seu povo, né? Então, é importante garantir a retomada do nosso crescimento econômico, e o agronegócio é central para isso. Em todos os momentos, né, do desenvolvimento do Brasil, o agronegócio teve um papel relevante. Não há como pensar um Brasil que retome o seu crescimento sem uma participação expressiva do nosso povo que trabalha nisso. E a situação dos estados e municípios que estão com muita dificuldade financeira? Nós queremos apresentar a ideia de um referendo revogatório da Emenda Constitucional 95, que
qual é a relação disso com os estados e municípios? A emenda constitucional 95 é que estipula um teto de gastos, né? E esse teto de gastos atinge sobretudo os investimentos em políticas públicas. O que nós vemos os estados e os municípios reclamarem? Acabaram os investimentos federais em saúde, né? O estado não paga aquilo que deve para os hospitais municipais, o investimento em educação local, o pessoal dos IFES, dos institutos federais, que são super descentralizados no Rio Grande do Sul, morrendo à míngua, né, pela falta de investimentos. Então, nós acreditamos que, ao contrário do que prega Temer e a sua equipe econômica, os investimentos públicos são fundamentais num país com baixo investimento da iniciativa privada para a retomada do crescimento. Então, os municípios e os estados devem fazer parte desse pacto, né, dessa frente ampla pela retomada do crescimento econômico. Deputada Manuela Dávila, candidata do PCdoB à presidência da República, em que a sua candidatura se diferencia da do PT? Nós somos dois partidos e temos, portanto, dois projetos. Nós queremos discutir o futuro do Brasil, né? Nós nos diferenciamos, nós temos uma relação fraterna com o PT, estivemos juntos e construímos transformações profundas no Brasil, nos governos do presidente Lula e da presidente Dilma, né? As transformações que nós construímos deixaram marcas, mas nós queremos discutir o futuro. Nós achamos que a eleição de 2018 não é um momento de debater o passado do Brasil, né? É um momento de debater o futuro. Quais as saídas para a crise que nós vivemos agora, né? Certamente elas são diferentes daquelas que foram construídas nas décadas anteriores. E temas polêmicos como a reforma da Previdência? A reforma da Previdência que Temer constrói é uma reforma que é uma fraude aos votos que a população, as escolhas da população na última eleição. A reforma da Previdência e a reforma trabalhista vão na contramão das escolhas do voto popular no último pleito. Então, eu não considero, né, eu considero que os dados apresentados pelo senador Paim na CPI da Previdência do Senado são reveladores, né? Então, para fazer ou para discutir a reforma da Previdência, a premissa é discutir com base nos dados verdadeiros, que são os dados que a CPI do Senado chegou e que mostram que não há esse déficit na Previdência Pública brasileira. E a senhora, como jornalista, como vê a questão da liberdade de imprensa, flexibilização da Voz do Brasil? Eu acho que a Voz do Brasil cumpre um papel bastante importante para o povo brasileiro, né? Porque algo que uniformiza a nossa informação em todos os rincões, às vezes a gente perde um pouco a dimensão do que é o Brasil, né? O Brasil é muito mais do que as nossas cidades. Eu adoro, por exemplo, o Rio Grande do Sul, fiz a escolha de voltar para cá e já tinha dito ao meu partido que eu concorreria à reeleição de deputado estadual, porque eu sou muito feliz no mandato de deputado estadual e acho que nós precisamos focar na retomada do crescimento do Estado. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, claro, né, cada um de nós acha que o seu rincão é o rincão mais importante do mundo, né, ou do Brasil, mas o Brasil é um país gigantesco, então a ideia de nós termos informações que possam ser compartilhadas e uniformizadas para todos os brasileiros, informações relevantes, né, é uma ideia que para mim me agrada e que é o sentido da Voz do Brasil. Agora, eu também compactuo com a ideia de que possa haver uma flexibilidade no horário de exibição dela, dependendo de eventuais interesses. Então, não é admissível que diante de uma catástrofe natural, por exemplo, a rádio não possa interromper aquela programação. Não é admissível, né? Agora o meu time infelizmente não está, mas para aqueles que estão na final da Libertadores, se o horário coincidisse, eu nem sei os horários mais da Libertadores, mas por acaso, né, coincidisse o horário, que a Voz do Brasil interrompesse algo que tem relevância cultural, né, afetiva para o povo de um estado. Então é óbvio, eu acho que precisa discutir. Como jornalista, eu defendo a absoluta liberdade de imprensa, mas também como jornalista eu sei que a Constituição Federal diz que a base da nossa liberdade é a nossa responsabilidade. E em tempo de fake news, né, das notícias falsas veiculadas sobretudo pela internet, torna ainda mais importante o nosso papel enquanto jornalistas, né? A ideia da apuração, da veracidade dos fatos, da confiança nas fontes, a ideia de que nós, talvez o que preserve e reforce a necessidade do nosso diploma e preserve a nossa profissão no futuro, seja a ideia de que nós somos aqueles que apuram a notícia, né? Então, isso torna a nossa liberdade algo ainda mais importante, mas a nossa responsabilidade, o nosso diferencial de mercado, porque se jornalista começa a ser divulgador de fake news, aí a gente se torna desnecessário, porque todo tuiteiro é um jornalista em potencial daí, né? A credibilidade é que faz a diferença. Claro, e acho que cresce isso.
né? Quando a gente muda, quando a gente subverte o formato da comunicação, sobretudo com as redes sociais, com a ideia de que todo receptor é um emissor de mensagem, a gente, em tese, poderia dizer que não há mais a necessidade do jornalismo. O que preserva a nossa necessidade? A apuração da notícia. Ouvimos com exclusividade para a Rádio Agerte a deputada estadual Manuela Dávida, candidata do PCdoB à presidência da República. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.